Agora. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Nossa irmã aqui, Jéssica Cioli, vai ser a palestra. Bom dia. Olá, tudo bom? Agora, eu acho que agora vai. Acho que agora vai. Alô? Oi, Jéssica. Oi, destravou. Boa noite. Eu acredito que tenha sido minha internet, viu? Oi, eu fiquei aqui preocupada, pensando que fosse a minha internet. Já liguei o 4G, já tudo aqui, para destravar. Aí eu saí e entrei de novo. Mas tá tudo bem, né? Ah, que bom, rapaz. Eu já tava ficando preocupado aqui, já suando frio. Não, é Olha, é, antes de a gente iniciar, eu queria passar alguns avisos, né, do NEAM, que o aviso principal da noite, né, a principal que está puxando mais um pouco da gente é a divulgação do canal do NEAM no YouTube. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Você já é inscrita, Jéssica? já, estou muito Ah, coisa inscrita. E aparece eu clico lá. pronto, exatamente. A gente está com essa campanha, né, para inscrever, não paga nada, é gratuito, viu, pessoal? Pode se inscrever à vontade, pode chamar os amigos, os parentes, todos aqueles que vocês conhecem, porque ajuda, né, na propagação da mensagem, né? Tanto do trabalho do NEAM quanto a Boa Nova do Cristo, que são essas lives que a gente produz, né, com tanto amor, com tanto afinco, né? Tem muita gente trabalhando para que essas lives aconteçam, não só no mundo físico, né, onde nós estamos, mas no mundo espiritual principalmente. Há uns trabalhos, esses trabalhos são fundamentais da espiritualidade boa e amiga, para que a gente esteja principalmente nesse momento pandêmico, né, que a gente está vivendo. É Então, verdade. pessoal, o aviso principal é esse, né, a questão do YouTube. Lembrando que a campanha do Quilo retornou aos domingos. Quem quiser participar, fiquem à vontade, sintam-se convidados para participar da campanha do Quilo. Acontece todo domingo, chegando às 7 horas, 7:30 da manhã, o pessoal já está reunido. Tem também o plantão do NEAM, ocorre nas quartas e quintas, o tratamento à distância do NEAM, e retorno a enfatizar, se inscrevam, por favor, no canal do NEAM. Isso vai ajudar muito a gente transmitir as lives também ao vivo pelo YouTube. Veja que coisa maravilhosa, né? E já estamos postando as lives que acontecem aqui no canal do YouTube. Né? Para quem perdeu, para quem está chegando do trabalho, às vezes chega cansado, tem essa possibilidade de olhar no YouTube, tem também no Instagram, né? Mas tem no YouTube, que a gente sabe que os vídeos se desenvolvem com bem mais facilidade, né? Sem muitas travas, vamos dizer assim. Hum. Então, feito isso, dados os avisos, eu vou iniciar com a nossa prece inicial para que nossa irmã Jéssica comece seu trabalho maravilhoso, que é de estar aqui propagando a mensagem do Cristo, né?
Então, vamos nos concentrar, vamos elevar os nossos pensamentos, que sentir as vibrações de luz que nos rodeiam, agradecer por esse momento, que é um momento único em nossas vidas, que nós possamos estar atentos aos sinais que nosso Pai de misericórdia e bondade nos envia todos os dias, em todo momento. O simples fato de nós estarmos respirando já é um fator determinante para que nós possamos viver com mais leveza, sentindo as vibrações dos nossos benfeitores espirituais. E que nesta noite, essa luz que vem de Jesus esteja nos iluminando, nos protegendo, iluminando a nossa irmã palestrante Jéssica Cioli, para que ela esteja bem em sintonia com toda a verdade do Cristo, com tudo aquilo que a gente pode escutar para desenvolver, para progredir a cada dia mais. Sendo assim, eu dou por iniciado a noite dos trabalhos de hoje. Que assim seja. Contigo, Jéssica. Vamos embora. Gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui novamente conversando com vocês, refletindo, né? E trazendo um pouco daquilo que o tema tem como título, que é esperança, né? E o propósito de vida espiritual. É interessante que quando a gente pensa na esperança, a intenção da gente muitas vezes é achar que a palavra é esperar. E aí nós somos ensinados ou adestrados, ou seja lá qual for a denominação que nós queiramos dizer, de que esperar em Deus é a melhor solução. Ou quem espera, né, nunca alcança. E aí a gente vai percebendo com a amplitude não só do significado da palavra, mas como é passado para a gente, o que faz realmente com que a gente possa refletir de uma maneira ampla sobre o que significa a esperança. Para os antigos, os gregos, a esperança era uma palavra com uma denominação muito forte e às vezes muito negativa, né? Muitos acreditavam que a esperança era a maldição do homem. Nietzsche, que é um filósofo, psicólogo, ateu, e aí a gente usa o ateu graças a Deus, né? Um alemão, um escritor. Ele dizia que a esperança é o pior de todos os males porque prolonga o tormento do homem. E às vezes a gente se encontra nessa situação. Para que a gente vai ter esperança? Os dias não vão melhorar. E aí a gente, de repente, se encontra num momento de pandemia onde nós não temos para onde correr. Logo no início da pandemia, no momento do lockdown, onde nós tínhamos somente os nossos lares, os nossos ambientes só pessoais, não mais os profissionais, tivemos que olhar para dentro de nós e reavaliar alguns pontos, ressignificar algumas maneiras de lidar com as dificuldades no nosso dia a dia. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, tem o título A Fé, a Mãe da Esperança e da Caridade. A mãe, a fé. A fé é uma das palavras que movimentam tudo que existe em nosso ser. E não só uma palavra, é uma fortaleza. Entendamos que a esperança, sendo filha da fé, mas irmã da caridade, é uma tríade. E essa tríade fortalece os nossos corações nos momentos que nós nos encontramos em dificuldades. Momentos de reflexões, fomos convidados ou obrigados a pensar na nossa forma de agir e na nossa forma de pensar. Pensar não apenas naquilo que é negativo, somente algo que vai fazer com que nós tenhamos não a esperança, mas a certeza que os dias melhores não virão. É interessante que toda vez que eu me deparo com pessoas que estão em situações de dificuldade, e eu questiono sobre a fé do Cristo, a fé forte, a fé intensa, as pessoas titubeiam.
E aí nós percebemos que a palavra só é dita da boca para fora e não da boca para dentro do que está cheio o nosso coração. Percebamos que a nossa fé ela é testada. Ela é testada naqueles momentos em que nós temos mais, talvez, dificuldade de perceber que existe uma saída para tudo em nossa vida. Existe uma saída que não é a que nós gostaríamos que fosse, mas existe uma saída. Vemos aí altos índices de suicídio, alto índice de violência, tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Mas não se enganem, não é somente isso que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós vibramos, quando nós nos alinhamos com a espiritualidade amiga, nós podemos receber o bálsamo, a ajuda, o auxílio necessário para que nós possamos sair dessa nuvem de dificuldade que muitas vezes nos encontramos e muitas vezes nós buscamos. É bíblico. A plantação não é obrigatória, mas a colheita, ela é. E aí pensemos em cada passo que nós damos a partir do momento que nós nos acordamos para esse mundo físico. Quando nós despertamos, abrimos nossos olhos, nós muitas vezes não percebemos que nós temos um dia fantástico de oportunidades para melhorarmos, refazermos ou fazermos aquilo que não fizemos ontem ou em vidas anteriores. Nós espíritas temos a obrigação não só de entender as nossas dificuldades, mas poder nos colocar no lugar do outro em muitas situações. A empatia, tão muitas vezes falada, e às vezes de uma maneira também da boca para fora, porque nós olhamos ao lado e vemos no trânsito, às vezes no trabalho, para quem já está voltando de maneira presencial, como nós nos tornamos pessoas azedas, amargas, né? Antigamente, no tempo das grandes filosofias, existia-se a ideia ou a fantasia de que tinha-se uma caixinha de Pandora. E essa caixinha de Pandora, ela guardada 7 chaves, e tinha tudo dentro dessa caixa. Só que a pessoa que guardava essa caixa, ela ficou tão curiosa para saber o que é que tinha lá dentro, que ela abriu. Quando ela abriu essa caixa de Pandora, tudo que foi de ruim saiu. Intolerância, guerras, violências, até que um Deus se aproximou e compadeceu-se daquela situação e fez com que ela pudesse fechar a caixa. Ao fechar a caixa, o Deus disse a ela que o que tinha naquela caixa era o antídoto para todas as dificuldades. E o antídoto se chamava esperança. Guardamos muitas vezes aquilo que nós sabemos ou aquilo que nós entendemos para nós. Transitamos no mundo com as nossas verdades, com os nossos saberes, com as nossas intelectualidades, mas esquecemos de compartilhar com o outro. E, meus irmãos, é chegada a hora do compartilhar, é chegada a hora de darmos as mãos, porque quando nós falamos sobre o propósito espiritual, muitas vezes parece ser algo somente da linha do que muita gente escuta falar, é do coach, ou é algo religioso, não é. O propósito espiritual, Jesus já nos falava sobre que não deveríamos somente favorecer a nossa intelectualidade. É importante que nós nos preocupemos com a nossa espiritualidade, com a nossa moral. E essa moral que muitas vezes está atordoada por tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Aquilo que a gente acha é certo, aquilo que o outro acha não é certo, é relativo à ética, à política, às questões financeiras. Estamos tão mergulhados em tantas dificuldades que não percebemos que o nosso foco é a perfeição. E a perfeição seguinte Jesus nos ensinou. A perfeição de nós sermos espíritos puros, evoluídos. E quando nós dizemos espíritos puros, evoluídos,
Muitos de nós acreditamos que ao desencarnar nós seremos essa figura de espírito puro e evoluído pelas coisas boas que fizemos. Lembremos que as coisas boas que fazemos é nossa obrigação. Certa feita, em um dos estudos, eu percebi a diferença do que é a caridade e a diferença da filantropia. São duas palavras tão próximas que parecem ter o mesmo significado, porém, significados muito distantes. A filantropia é você ajudar pontualmente uma pessoa em um momento de necessidade. No supermercado, numa fila que uma pessoa chega e pede, ou um parente próximo que pede algum dinheiro emprestado. Isso é filantropia. Caridade é aquilo que nós nos empenhamos todos os dias em prol do outro. E em prol daquilo que nós sabemos que primeiramente nos ajuda, e não somente o outro. E aí temos, de uma maneira muito sublime, a campanha do quilo, que faz com que irmãos denegados do bem, todos os domingos aqui no NEAM, se compadeçam e saiam dos seus lares em meio à pandemia para pedir em nome daqueles que nada têm. Temos tantos exemplos de espíritos um pouco mais evoluídos que nós, porque são abnegados no bem, envolvidos no que realmente significa o sentido da caridade. E aí olhemos que quando nós observamos a palavra caridade, não podemos esquecer da sua irmã, a esperança. A caridade e a esperança andam juntas. A esperança faz com que nós pensemos que ela nunca morre. A esperança nunca morre. Quando nós ampliamos esse ensinamento, esse significado, entendemos que a esperança não é que ela não morra. A esperança, ela simplesmente está inscrita nos nossos corações. Filosofemos e pensemos que a esperança é como a lua. O sol, aquela luz sublime, forte, intensa, é a fé. É aquilo que movimenta tudo em nosso dia a dia. É aquilo que faz com que, mesmo diante de tantas situações, nos levantemos e agradeçamos a Deus por mais um dia e um momento de oportunidade para que nós possamos ser melhores do que nós fomos ontem. A fé. A esperança é a lua que irradia as luzes do sol, que não tem luz própria, mas que possivelmente consegue aquecer, iluminar e embelezar uma noite de estrelas. Percebamos que a esperança é o que nos tange ao bem. É o que nos movimenta para que cada vez mais nós possamos acreditar, não somente que dias melhores virão, mas acreditar que não estamos em apenas uma existência. Nós somos escravos do nosso passado, mas também nós somos servos para o nosso futuro. Quando falamos o servir, não é o servir da escravidão de uma forma pejorativa, mas o servir como o significado e o sentido de podermos ajudar uns aos outros. Espíritas, instruí-vos. Espíritas, ajudai-vos. E percebamos que esse ajudar vai muito próximo daquilo que Jesus nos ensinou. Ama teu próximo como a ti mesmo. Amar não da forma material como nós aprendemos, ou como nós fazemos muitas vezes no nosso dia a dia, mas amar negadamente, incondicionalmente, entendendo que o outro, ele tem os seus momentos, assim como os nossos parentes em casa. Nesse momento de lockdown, ou de pandemia, ou de isolamento, nós tivemos que conviver com as pessoas que nós não gostamos muito. Ao ler o Evangelho, ao ler o Livro dos Espíritos, ao ler o livro Céu e Inferno, a Codificação Espírita, ou qualquer outro livro, seja um romance ou um científico, e aí é tão importante nós continuarmos a estudar. Mas nós percebemos através de estudos, através de leituras,
de que as pessoas às quais nós convivemos não são as pessoas que nós conhecemos hoje ou agora. São as pessoas que estão conosco através de existências e que nós precisamos, abnegadamente, desenvolver aquilo que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, o maior símbolo de bondade, exemplo de tudo que nós possamos querer e desejamos para a nossa existência. Imaginemos que esse símbolo, exemplo e modelo é não somente aquele que nós precisamos seguir, mas é excepcionalmente aquele que nós temos que praticar no nosso dia a dia. Pensemos que os momentos difíceis, eles são momentos que chegam, mas que maravilha que esses momentos chegam. Se nós pudéssemos observar por um outro olhar, não somente pelo olhar da tristeza, o olhar daquilo que nos faz muitas vezes pensar em endurecer o nosso coração, mas o olhar do aprendizado, o olhar da expiação, o olhar de mais uma vez poder ressignificar aquilo que em tantos momentos ou em outras existências não conseguimos ressignificar. Pensemos, qual somente o sentido da nossa existência? Será que estamos aqui a passeio? Será que nós viemos somente nesse corpo físico para aproveitarmos tudo que é possível usufruir ao nosso redor? Será que somente estamos aqui para o nosso bel prazer? Reflitamos. Momentos são chegados de que vão ser realmente separados o joio do trigo. O joio do trigo no sentido não dos que vão para a direita e para a esquerda, mas aqueles que vão poder caminhar levando a boa nova do Cristo e aqueles que ainda vão precisar aprender. E aprender não significa sofrer, se ressignificarmos a palavra sofrimento. Se nós entendêssemos que o sofrer é necessário saber sofrer. Saber sofrer não é deixar com que tudo que acontece ao nosso redor passe por cima de nós e nós acreditemos que tudo está resolvido. O saber sofrer é mesmo diante daquilo que nós consideramos como a última das coisas que acontecem em nossa vida, perseverar. Perseverar, ter expectativa, ter confiança. Do latim, esperança. Confiança, visão de futuro, perspectivas. A esperança, ela faz com que nós nos movimentemos para a visão que nós ainda não podemos enxergar ou ver. E esse enxergar ou ver não significa que não acontecerá. Muitas vezes, trabalhando em alguns hospitais, podemos ver que no momento do desencarne, muitos irmãos, às vezes naquele último momento derradeiro, é o momento da reflexão profunda da vida. É como se a vida passasse rapidamente. E nós espíritas sabemos que nesse grandioso momento do desencarne para aqueles que têm o merecimento, realmente é naquele momento exato que acontece a esperança de uma nova vida futura. Uma nova vida futura, pensando talvez em ajudar mais o próximo, em se ajudar, trazendo para junto de si vibrações, ensinamentos e tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Percebamos. Se nós temos um propósito, qual seria esse propósito se não ajudar uns aos outros? Às vezes, em alguns momentos, as pessoas dizem: meu propósito é ficar rico, o meu propósito é conseguir um carro, o meu propósito é conseguir um emprego. Isso fatalmente acontecerá. Se você é um cristão que segue os ensinamentos do Cristo, um espírita
que segue os ensinamentos que nós tanto aprendemos na codificação da doutrina. Se nós batemos na porta, ela se abre o serviço. É bíblico. O esforço faz com que nós possamos cada vez mais seguir em frente. Quando nós dizemos bíblico, é no sentido de que é algo exato, sabendo que tudo que nos é passado precisa ser interpretado em muitos momentos. E é justamente essa interpretação que a codificação espírita nos traz. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele mesmo nos diz, nas passagens que nos ensinam sobre a fé: tenha fé em Deus, mas sabeis por que tem fé. Acreditais, mas questionais se os Espíritos são de Deus. A doutrina nos permite não somente crer, mas crer e entender. Entender de maneira totalmente profunda daquilo que nós pensamos ou pregamos. E é justamente nesse momento de pregar que nós precisamos praticar a reforma íntima, que muitas vezes falamos e falamos e falamos, mas não praticamos. Essa reforma que não é a reforma física, mas a reforma interna. Das nossas limitações, das nossas dificuldades, daquilo que nós precisamos mudar em nós. E essa mudança, muitas vezes, ela é essencial que nós façamos nesses momentos em que nós estamos buscando. Buscando conhecimento, buscando ensinamentos. Esse buscar faz com que nós nos mobilizemos para o seguir em frente. Esse buscar com que nós acreditemos e que realmente dias melhores virão. Porque não existe um dia de tempestade sem um dia de sol. E aí vamos, que é justamente isso que faz com que nós despertemos todos os dias. O despertar para uma vida que nos espera, um livro que nos espera para que possa uma nova história. Uma nova história daquilo que talvez não estejamos satisfeitos do que estamos escrevendo. Veja que sublime. Nós temos oportunidades, e oportunidades que são lançadas todos os dias. Já pararam para refletir, assim como Santo Agostinho, quando nos diz no Evangelho, o melhor momento da reflexão é ao dormir. Porque é justamente o momento que você começa a refletir sobre o seu dia. E essa reflexão sobre o seu dia faz com que automaticamente você perceba aonde você está errando, aonde você está falhando. E no próximo dia você possa corrigir aquilo que você fez. Corrigir. Corrigir não significa culpa, não significa erro. Significa que você está aprendendo. E aprender não é fácil. Aprender significa que você precisa errar, refletir, refazer. É a reencarnação. Somos espíritos infinitos, espíritos eternos, que estamos errando, aprendendo e refazendo. Isso é a esperança. A esperança de que nas situações que não consideremos as melhores possíveis, mas são situações que nós podemos refazer. Refazer na proposta da verdade do Cristo e não da nossa verdade. O nosso grande problema hoje em dia é a nossa verdade, porque queremos estar certos, queremos falar bonito, queremos estar à frente de situações que muitas vezes ainda não temos maturidade para estar. Pensemos que só existe uma única verdade, a verdade de um único ser, que há mais de passou pelo nosso planeta e nos ensinou. Eu costumo dizer que nos deu a receita de bolo de tudo que nós precisaríamos fazer. De uma forma intensa, de uma forma muito significativa, e que nós temos ainda o merecimento
de muitas vezes não passar por tanta intensidade. Digo intensidade porque Chico, muitas vezes nos momentos de dificuldade, Emmanuel chegava e se aproximava e o convidava a visitar um hospital. E naquele momento, Emmanuel encostava em Chico e dizia: quais são as suas dificuldades? Enquanto analista, enquanto psicóloga, nós entendemos a dor do outro. Mas olhemos para fora. Olhemos e vejamos quantas dores existem ao nosso redor. Será que com as mãos atadas que estamos, nós vamos resolver os nossos problemas? Ajuda-te e o céu te ajudará. Jesus nos disse: ajuda-te e o céu te ajudará. Ajudar ao próximo faz com que nós não pensemos somente nas nossas dificuldades, mas encontremos soluções. Porque é justamente nesse momento que nós estamos ali envolvidos em ajudar o outro, que nós temos os estalos. Que esses estalos são os irmãos abnegados que estão ao nosso redor. São os irmãos que estão sintonizados e que chegam próximos de nós e nos dão uma sugestão. E às vezes é a sugestão, a palavra que nós precisaríamos ouvir. Percebamos que não estamos só. E por não estarmos só, precisamos pensar aonde nós colocamos a nossa fé. A nossa fé é apenas no momento da nossa felicidade? É apenas no momento em que nós conseguimos os louros, seja do trabalho, seja da nossa situação financeira? Será que é só nesse momento que nós temos fé? Aquela fé que o irmão está precisando de uma palavra e nós dizemos: eu sei, meu irmão, o que você está passando, mas é da boca para fora? Precisamos nos colocar cada vez mais no lugar do outro e entender que a sintonia no bem faz com que não tenhamos dificuldades, mas tenhamos as dificuldades e os esclarecimentos necessários para entender o porquê e o para que passamos por situações que não entendamos no momento. A doutrina dos espíritos, ela nos traz as reflexões necessárias daquilo que nós gostaríamos que fosse feito com nós. Dessa forma, não faremos com o próximo. A doutrina dos espíritos não nos proíbe de fazer ou realizar aquilo que nós gostaríamos. Mas a partir do momento que nós abrimos aquele livro, que a responsabilidade é nossa, daquilo que nós fazemos. E se somos responsáveis pelo que fazemos, o que acontece conosco tem um sentido, um começo, um meio e um fim. Mas não o fim que nós esperamos, como eu já disse em uma outra situação. O fim que é necessário para que sirva de exemplo para nós e tantos outros, que nós somos o exemplo dessas pessoas. É muito intrigante quando em uma sala mediúnica nós percebemos a quantidade de espíritos que ainda estão totalmente arraigados no ódio, na intolerância, na infelicidade, na satisfação de ver a infelicidade do outro. É interessante perceber quanto tempo nós gastamos naquilo que não nos faz bem. Pensemos o quanto é libertador soltar as amarras que nos prendem para aquilo que a gente sabe que não tem o controle. Não temos o controle da perfeição. Não temos o controle de fazer as coisas da forma que nós gostaríamos. Não temos. Mas nós podemos perseverarmos naquilo que nós sabemos, segundo a verdade de Cristo, do que nós precisamos fazer. Acordar, agradecer ao alto, motivar-se. E o motivar-se não é somente lendo ou ouvindo palavras de automotivação.
Percebamos que temos toda a motivação quando nós olhamos, seja uma foto que dê uma caricatura daquilo que nos foi dito como Jesus, mas ao lermos a palavra do Cristo, não tem como não nos sentirmos tocados. E tocados na nossa essência, de podermos estar tranquilos de que dias melhores virão. Percebamos que quando nós planejamos a nossa vida no trabalho, nos ensinamentos que nos foram passados, nós podemos ter um elan muito mais significativo da nossa vida. Elan esse que nos faz refletir não só pelos momentos mais apertados, digamos assim, que nós passamos. Muitos estudiosos nos dizem que nos momentos de dificuldade, muitas pessoas, elas olham para o problema. Elas não olham para a solução. Solução essa que muitas vezes está a olharmos de fora, do alto. E aí no Evangelho nós lemos o item, a paciência. A paciência é aquele conteúdo de coisas que nos magoa, pelo mínimo que seja. Mas a paciência perseverante faz com que nós tenhamos a tranquilidade, e não a tranquilidade desacordada, fora da situação, mas a tranquilidade na certeza que nós conseguiremos passar sem desesperos por aquilo que nós precisamos passar. Se tivermos a oportunidade em algum momento, visitemos o Hospital do Câncer, quando nos for possível. Vamos ver histórias de pessoas que passaram por tantas situações e que acreditaram. E esse crer não é um crer, é um crer. Um crer de que realmente somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, Deus é Pai, bom e justo. Por mais que nós queiramos devagar sobre pensamentos, mas Jéssica, aquelas pessoas que se encontram na África, aquelas pessoas que estão passando por situações de fome, tudo tem um sentido de ser. E cabe a nós, pessoas que estamos ouvindo, aprendendo, buscando, propagar a boa nova. A boa nova do Cristo. A boa nova de poder refletir sobre as luzes que caem sobre nós todos os dias, nesse exato momento. Quantos de nós podem ter pensado hoje durante o dia, seria mais interessante se eu desse fim à minha vida? Tanto faz. Seria interessante se eu destruísse aquela pessoa que está me prejudicando. Não se engane. A plantação ela não é obrigatória, mas a colheita é. Pensemos que aquilo que não podemos mudar, nós podemos transformar. E transformar significa nos transformar primeiramente. Nos transformar saindo daquele velho homem e indo para o homem novo. Observemos Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, entre tantos outros nomes, que são pessoas que foram e que são abnegadas ao bem. Passaram pelo nosso planeta deixando pontinhos de luz, pontinhos de amor, pontinhos e pacotinhos de receitas que nós podemos fazer. Pensemos, quando nós vamos fazer um bolo, a gente precisa bater bem, colocar todos os ingredientes, a gente precisa aguardar ele no forno, a gente precisa ter a paciência de ver que abre o fogão, olha se tá bom ou não tá, fecha novamente. É a nossa vida. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia.
A nossa vida, ela não é estática. A nossa vida, ela é mutável. E se ela é mutável, significa que estamos em constante movimento. Constante movimento que faz com que nós possamos, nesse momento, pensarmos: o que será que amanhã eu vou poder fazer para mudar aquilo que me incomoda? O que é que eu vou pensar agora, nesse exato momento, do que eu posso fazer para diminuir a angústia que acalenta o meu coração? Talvez não encontramos a pessoa que vai falar para a gente, mas vamos encontrar em Jesus o irmão, o amigo, o mestre, o guia, para nós podermos seguir em frente. Porque nada do que foi será do jeito que já foi um dia. É interessante perceber que, diante dos problemas, nós pensamos que o nosso problema é o único, que só ele existe. E não é. Pensemos quantas pessoas ao nosso redor talvez tenham até o mesmo problema, até a mesma dificuldade. E imaginemos o que nós precisamos traçar para transformar a gente, esse perceber, esse propósito. Essa ideia que nós precisamos evoluir em nós. Precisamos mais ainda trabalhar do que esperar que as coisas aconteçam. E o trabalhar não significa o estar parado esperando que Deus trabalhe, como muitos acreditam. Eu vou deixar Deus trabalhar. Certa vez, em um momento de dificuldade, uma pessoa estava pensativa, não queria dar o perdão para um irmão ao qual ele tinha feito algumas coisas que ela não perdoava. Ela pensando, disse: deixa Jesus trabalhar. Automaticamente, nesse momento, chegou o anjo guardião, o irmão, o mentor, próximo a ela e vos disse: Deus está trabalhando, mas a escolha é sua. Quantos de nós escolhemos ficarmos tristes? Porque é mais fácil nós reclamarmos sobre aquilo que não nos satisfaz. Transformador mesmo é educar os nossos pensamentos. Pensamento é energia, já nos dizia André Luiz. Pensamento faz com que criemos o plasma daquilo que está ao nosso redor. Pensemos nesse exato momento de que muitos estudiosos da área da psicossomática, isso é cientificamente provado, de que a esperança salvou e salva muitas vidas. Pessoas que realmente, diante de doenças, sejam elas terminais, sejam elas quais forem, de problemas e de ordem mental, aquelas pessoas, aqueles pacientes que não se encantam com a dor, mas que buscam acreditar e que as coisas irão mudar, elas se curam. Não é interessante? E aí a gente costuma dizer, é o milagre da vida. Mas lembremos que Jesus nos disse: a tua fé te curou. Primeiro, eu precisei querer para que a ajuda chegasse. Nossos pensamentos, eles mudam toda a nossa forma do corpo físico, as nossas células, os nossos chakras. O nosso organismo, ele muda de acordo com os nossos pensamentos. Então, pensemos que se eu sou um ser que vibra e pensa em coisas negativas, eu tenho mais propensão a adoecer do que me manter saudável. A doutrina dos espíritos nos diz isso. A ciência nos diz isso. Então, se eu estou indo ao encontro disso, é uma escolha. E uma escolha que nós precisamos saber fazer. Certa feita, um velho sábio, ele estava na sua loja de produtos
E aí 2 pirrainhas, 2 molequinhos chegaram próximo dele e sem que ele ouvisse, eles cochichando um para o outro, um disse para o outro, olha, o velho está ali, vamos lá brincar com ele. E aí eles concordaram de que eles iriam pegar um pássaro, iriam esconder atrás, nas costas, e iriam perguntar ao velho sábio o que é que eles tinham na mão. Como o velho era muito sábio, ele iria adivinhar o que era. Se o velho dissesse que era um pássaro, que era o ser que eles estavam escondendo, eles iriam soltar a mão e o pássaro iria voar. Se o velho dissesse que era um pássaro e que estava vivo, eles iriam apertar o pássaro até morrer. Ou seja, eles iriam mostrar para o velho que ele não era sábio. Então, eles foram na loja do velho e aí chamaram o velho. O velho veio e eles disseram, velho, o que é que nós temos aqui escondido na mão? E o velho disse, um pássaro. Aí eles aproveitaram para a segunda parte. E perguntaram novamente, velho, esse pássaro que está aqui na nossa mão, ele está vivo ou está morto? E aí o velho pensou e disse, a escolha é sua. Nós escolhemos aquilo que nós queremos cativar para a nossa vida. A esperança, por ser filha da fé, faz com que nós necessariamente precisemos acreditar e perseverar de que não existem dores eternas. Vinde a mim, todos que sofreis. Vinde a mim, todos que estão passando por injustiças. O vinde a mim que Jesus nos falava era ir até Ele, buscar todo o conhecimento e todo o acalanto necessário para aquela dificuldade. Então é a Ele que nós devemos seguir. Pensemos que cada vez mais, quando nós saímos do prumo, as dificuldades aumentam. Mas não é com o intuito de aumentar as dificuldades, e sim para que nós possamos voltar para o nosso foco e o nosso objetivo, que é sermos melhores do que nós fomos ontem e melhores do que nós podemos ser amanhã. Pensemos aquilo que Emmanuel, em um de seus ensinamentos, ele nos traz de uma maneira bem sublime. Ele nos diz que a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é um tesouro comum. A força que nos faz perceber que nós precisamos caminhar. Santo Agostinho dizia que o importante é caminhar. Seja com medo, seja com dores, o importante é caminhar. Pensemos que quando nós perseveramos na nossa fé, perseveramos na ajuda um dos outros, as nossas dificuldades, elas não diminuem, mas elas se tornam mais leves. Leves porque olhamos para um futuro. Leve porque nós começamos a planejar aquilo que o nosso lado moral precisa alcançar. Precisamos refletir sobre os nossos passos. Precisamos refletir sobre aquilo que fazemos. Porque muito do que fazemos é aquilo que, obviamente, nós buscamos para sofrer. Buscamos. Muitas das coisas que nós fazemos é aquilo que nós escolhemos para sofrer. Pensemos que o amor que está gravado em nós, no nosso consciente, não é o nosso amor material. É o amor sublime de Deus. O amor que engrandece e alarga o nosso coração. É o amor que nos faz perceber que mesmo em difícil momento, nós precisamos estender a mão para aquele que mais necessita.
E necessitados somos todos nós. Por isso que a ajuda e o auxílio, ela chega para todos nós. Não estamos sós, meus irmãos. E por não estarmos sós, precisamos acreditar, mas acreditar com convicção de que dias melhores virão. Muita paz para todos. Jéssica, muito obrigado. Que palestra maravilhosa, né? Acredito que todos da NEAM, tanto a família como todos que participaram, que estão online ainda, somos só gratidão por suas palavras. É claro que as instruções vêm do alto, né? As vibrações vêm do alto para que se materialize em forma de palavras. E gratidão imensa. Eu vou sair daqui hoje com um fardo bem considerável de conhecimento. Oh, eu que Eu quero agradeço. dar, eu quero pedir a todos que ainda estão presentes que não deixem de se inscrever no canal NEAM, né, no YouTube. É muito importante para a gente e para vocês também, para que seja perpetuado, vamos dizer assim, a transmissão do Evangelho do Cristo. E eu quero pedir a Jéssica, se possível for, para que faça a prece final, a gente sairmos ainda mais sintonizados com o bem, com o Evangelho do Cristo. Vamos nós. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos, pedimos a presença infinita de Jesus em nossas vidas. E agradecemos, Senhor, por mais um dia de oportunidades, por mais um dia de podermos ser instrumento da Tua bondade, da Tua paciência e do Teu amor. Que nós possamos cada vez mais colocar em prática aquilo que nós aprendemos, perseverando cada vez mais no bem, na fé, na esperança e na caridade. Ajuda-nos nos momentos de dificuldade, Senhor. Fortalecei os nossos corações e a nossa vida, para que possamos cada vez mais, com fé em Ti, caminhar hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Com essa prece, damos por encerrado mais uma palestra do NEAM na live nessa noite de hoje. Muito obrigado, Jéssica. Até a próxima, se Eu Deus que quiser. agradeço. Até a próxima. Todos fiquem na paz. Assim seja. Boa noite. Boa noite.